Economista Gabriel Galípolo é indicado por Lula para assumir a presidência do Banco Central, no lugar de Roberto Campos Neto. Caso Marielle, Comissão de Ética da Câmara aprova a cassação do mandato do deputado Chiquinho Brazão. Mulheres poderão se alistar voluntariamente no Exército a partir do ano que vem. E morre o jogador do Nacional do Uruguai, que teve um mal súbito em partida contra o São Paulo pela Copa Libertadores. O Brasil News, da Rede Brasil, está começando. Gabriel Galípolo é o nome indicado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva para assumir a presidência do Banco Central, anunciou o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, nesta tarde no Palácio do Planalto. Se aprovado pelo Senado, Galípolo assume o comando da instituição com a missão de angariar a confiança do mercado financeiro, que teme um Banco Central leniente no combate à inflação em 2025, quando o Copom, Comitê de Política Monetária, terá a maioria dos integrantes indicados pelo presidente Lula. O atual diretor de política monetária da instituição vai suceder Roberto Campos Neto à frente do banco desde 2019 por indicação do ex-presidente Jair Bolsonaro e cujo mandato termina em 31 de dezembro. O Conselho de Ética da Câmara dos Deputados, vamos em frente, da Câmara dos Deputados, aprovou o pedido de cassação do deputado federal Chiquinho Brazão, acusado de ser o mandante da morte da vereadora Marielle Franco em 2018. A decisão ocorre um dia após o depoimento de 5 horas do autor confesso do crime, Rony Lessa, ao Supremo Tribunal Federal. O voto da relatora do processo contra o deputado Chiquinho Brazão no Conselho de Ética da Câmara, Jaque Rocha, a favor da cassação do mandato do parlamentar, foi seguido por 15 dos 17 membros do colegiado. O político é acusado de ser um dos mandantes da execução da vereadora carioca Marielle Franco, do PSOL. Jaque Rocha argumentou em um voto de 25 páginas que a investigação conduzida pela Polícia Federal e as informações colhidas pelo Conselho de Ética indicam que Brazão teve condutas incompatíveis com o mandato parlamentar. Logo após a leitura do relatório, o deputado Chiquinho Brazão se defendeu de forma remota, repetindo que é inocente e que não teve qualquer participação na morte de Marielle. Com um placar de 15 votos a 1, um voto contrário e uma abstenção, o colegiado recomendou ao plenário da Casa a cassação do mandato de Brazão. A decisão ocorre apenas um dia após o depoimento de Rony Lessa, réu, confesso, pelo assassinato de Marielle e de seu motorista Anderson Gomes. Em sua delação, que durou aproximadamente 5 horas, Lessa confirmou que se reuniu 3 vezes com os irmãos Domingos e Chiquinho Brazão para tratar da morte da vereadora, além de afirmar que os irmãos estavam incomodados com as ações da parlamentar. Ela ia combater os loteamentos da milícia. Aonde fosse de milícia, ela bater de frente. E ela virou uma pedra no caminho. Ele chamava de pedra no caminho. E a pedra nós temos que tirar do caminho. E vai seguir. Então, ali, a partir desse momento, ela está decretada. É o decreto de morte dela. A recomendação do Conselho de Ética sobre o mandato de Brazão ainda precisa ser aprovada pelo plenário da Câmara, por no mínimo 257 dos 513 deputados. E quem tem mais informações sobre o caso Marielle e a possível cassação do deputado Chiquinho Brazão é o comentarista do Brasil News, Ney Gonçalves Dias. O plenário deve decidir agora. O Conselho de Ética faz a recomendação. E a recomendação foi feita por 15 votos a 1 favorável à perda de mandato. Os 15 parlamentares que votaram para a perda de mandato seguiram o relatório da relatora Jaque Rocha. Ela é do PT, Jaque Rocha é do PT do Espírito Santo. Pois bem, agora, essa decisão do Conselho vai para o plenário da Câmara dos Deputados. No plenário, são necessários 217 votos dos 513 deputados da Casa
para que o seu mandato seja cassado. Assim, o caso Chiquinho Brazão começa a chegar ao fim, finalmente, na Câmara dos Deputados. Enquanto isso, também sobre o caso Marielle, o Lessa, que é o assassino confesso de Marielle, depondo ao Supremo Tribunal Federal, ele disse o seguinte, disse que durante muito tempo, durante a sua carreira de militar, ele é ex-militar, claro, quando ele era militar no Rio de Janeiro, ele foi cedido várias vezes para a Polícia Civil, para trabalhar em delegacias de polícia. E que o negócio lá era o seguinte, era só pagar que os inquéritos sumiam, afirmou Lessa ao Supremo Tribunal Federal. O policial que está envolvido não só nesse, mas em vários crimes, detalhou para o Supremo o que acontece há décadas na Polícia do Rio de Janeiro. Não só na Polícia Militar, agora, no caso, na Polícia Civil, aquela encarregada dos processos para fornecer aos juízes subsídios para julgamento, que é a chamada Polícia Judiciária. Será que uma das cidades mais bonitas do mundo, o Rio de Janeiro, tem conserto? O Exército Brasileiro abriu um inquérito contra 4 militares pela autoria de uma carta pró-golpe nas eleições de 2022. O Exército Brasileiro abriu um inquérito policial-militar para investigar 4 coronéis que fizeram em 2022 uma carta para pressionar o comando da instituição a dar um golpe de Estado e impedir a posse do presidente Lula. A carta golpista entregue ao comando do Exército foi encontrada no celular do tenente-coronel e ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, Mauro Cid. Os militares que serão investigados pelos possíveis crimes são os coronéis Alexandre Castilho Bittencourt da Silva e Anderson Lima de Moura, ambos da ativa, e os coronéis da reserva Carlos Giovanni Delevati Passini e José Otávio Machado Rezo Cardoso. Uma sindicância do Exército investigou a participação de 37 militares na produção, assinatura ou disseminação. Segundo a instituição, entre esses identificados, foram punidos 26 militares com penalidades administrativas, sendo eles 12 coronéis, 9 tenentes-coronéis, 1 major, 3 tenentes e 1 sargento. Ao menos 11 militares não receberam nenhuma punição. Esses oficiais teriam apresentado justificativas consideráveis e, por isso, não foram punidos. De acordo com o regimento, o Exército tem 60 dias para concluir o inquérito. O presidente Lula assinou um decreto que permite o alistamento de mulheres no serviço militar voluntário aos 18 anos. Nesta quarta-feira, foi publicado pelo governo federal no Diário Oficial um decreto com regras para o alistamento militar feminino. A norma que prevê o recrutamento de voluntárias foi assinada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e por José Múcio, ministro da Defesa. O documento autoriza o início do recrutamento a partir de 2025, onde serão ofertadas 1.500 vagas a mulheres com 18 anos completos. A seleção atenderá critérios definidos pelas Forças Armadas e contará com etapas de avaliação física e de saúde. A determinação estabelece que, após a incorporação ao serviço militar, o cumprimento das funções passa a ser obrigatório e as regras serão iguais aos dos homens. Apesar de regulamentar a entrada nas Forças Armadas, o decreto apresenta desvantagens às mulheres que optarem pela carreira militar. Está previsto que as alistadas não terão estabilidade na função e, após serem desligadas do serviço ativo, passarão a compor a reserva não remunerada das Forças Armadas. O debate entre candidatos à Prefeitura de Fortaleza foi marcado por baixaria e expressões de baixo calão.
Os candidatos a prefeito de Fortaleza, Jorge Lima, do Solidariedade, ex-deputado estadual, e André Fernandes, do PL, deputado federal, trocaram farpas no debate realizado pelo jornal O Povo na noite desta terça-feira. Olha, eu vou fazer isso, eu sou equilibrado, mas por trás é outra pessoa. E ele me agrediu, mexeu com a pessoa errada. Coragem, meu amigo, tenho aqui. E vai para a sua cidade, Iguatu, não fique querendo ser prefeito de Fortaleza, não, que aqui ninguém vai comer sua bola, não. Chupa aqui para ver se sai leite. O comentário do candidato se deu depois de ser chamado de inexpressivo pelo deputado federal, que também disse que ele estaria a serviço do PT. Lima também chamou Fernandes de arrogante, louco, desequilibrado e ditadorzinho da internet. Os brasilienses têm sofrido com a fumaça das queimadas e, para piorar a situação, não chove há 127 dias na capital federal. O Instituto Brasília Ambiental destacou que dados da Estação Automática de Qualidade do Ar mostram que o Distrito Federal passa por uma situação delicada relativa à qualidade do ar. No último domingo, o índice da qualidade do ar foi qualificado de ruim para material particulado, que pode ser poeira, fumaça ou fuligem. Durante a noite de domingo, chegou ao nível de péssimo. Com certeza me preocupa muito. É um problema para a saúde. Eu mesmo sofro com rinite e com o tempo seco já é ruim, com a fumaça agrava. Sim, é pela primeira vez. Assim, tem 30 anos que eu moro aqui em Brasília, é a primeira vez que eu vejo esse fenômeno, essa fumaça toda, né? As últimas medidas da estação mostram que houve uma pequena melhora no indicativo, mas a qualidade do ar ainda está muito ruim. As condições meteorológicas não favorecem a dispersão dos poluentes, com o vento trazendo a fumaça dos incêndios para a região, agravado por uma situação de inversão térmica que dificulta ainda mais a dispersão. A gente percebeu nesses dias, todo mundo percebendo um aumento, principalmente voltado a essas doenças respiratórias, conjuntivite, tudo associado. Nesta terça-feira, o ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, determinou que a União mobilize em até 15 dias o maior contingente de agentes das Forças Armadas, da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, da Força Nacional e da Fiscalização Ambiental para atuar de forma repressiva e preventiva no combate aos incêndios no Pantanal e na Amazônia. Para o custeio das ações, o Executivo poderá abrir crédito extraordinário e, inclusive, editar medida provisória. E o recorde de frio registrado na cidade de São Paulo fez congelar uma plantação de alface na Zona Sul. A plantação de alfaces do casal de pequenos agricultores Ana Santos e Jaime Santos amanheceu congelada na última terça-feira. Eles moram no extremo sul da Zona Sul de São Paulo, no distrito de Engenheiro Marcilac. Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências, a região registrou 1 grau negativo. Com os alimentos plantados na horta, a família abastece uma barraca em uma feira orgânica em Moema. Ana contou ainda que até os canos que levam a água para a irrigação da plantação amanheceram congelados. No início do mês, no dia 11, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, a capital teve a menor temperatura desde maio de 2022. Na ocasião, a mínima foi de 7 graus. Já o dia mais frio do ano foi registrado em 26 de maio, quando a temperatura máxima ficou em 17,5 graus. Apesar do frio intenso ainda pela manhã, a nebulosidade se dissipa e o sol passa a predominar, o que vai facilitar a gradativa elevação da temperatura. A seguir, morre Juan Izquierdo, zagueiro do Nacional do Uruguai, que teve mal súbito no estádio do Morumbi. Casal e bebê morrem após pularem do apartamento em chamas em Goiás. O Brasil News vai para um rápido intervalo. Nós voltamos já já. Fique com a gente.